De volta para falar mais sobre homossexualidade e espiritismo. E para isso a gente está utilizando o livro Sexo e Consciência, de Divaldo Pereira Franco, como norte, né? E aí ele coloca nessa parte o seguinte: o nosso filho, quando ainda está na infância, tem leves recordações de reencarnações anteriores que estão sendo decodificadas pelo seu psiquismo. E nós podemos contribuir para que as memórias, o reajustamento ou o corpo físico e a maturação psicológica se completem com cada coisa em seu devido lugar, o que favorecerá o desenvolvimento de uma personalidade saudável. Lembrando, gente, antes da gente continuar a ler, que o espiritismo não é contra a homossexualidade, né? O centro espírita não impõe nenhum ensinamento. Aqui a proposta é só para esclarecimento, né? Nós devemos aos homossexuais todo o nosso respeito. Nós devemos aos seres humanos todo o nosso respeito. Então, independente de culto, seita, religião, etnia, raça, o que quer que seja, nós devemos respeitar-nos uns aos outros, né? Lembrando também que a homossexualidade não é uma doença. Lembrando que Deus ama a todos nós, todos. Para Deus tudo é sim. Deus deu a nós o livre-arbítrio. Então nós temos o direito de escolhermos o que a gente faz. Lembrando que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente colhe, né, o que a gente planta. Lembrando também que Jesus nos disse para que amássemos a Deus acima de todas as coisas, amássemos a nós mesmos, amássemos uns aos outros, amássemos os nossos inimigos, nós perdoássemos os nossos irmãos 70 vezes 7 vezes e não devemos julgar para não sermos julgados. Então o conteúdo, lembrando que é somente para esclarecer vocês, tá bem? Então, no livro Sexo e Consciência, Divaldo diz pra gente dar uma olhada, né, no livro Triunfo Pessoal, escrito pelo espírito de Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco, da editora Leal, capítulo 1, que se chama O Cérebro e o Espírito, no item Os Arquétipos Jungianos, a respeito dessa parte em que ele fala sobre os nossos filhos, né? Então a gente vai ler hoje os arquétipos junguianos para vocês. A notável observação e decodificação dos arquétipos elucidam um número expressivo de conflitos e de fenômenos que ocorrem na conduta do ser humano, sendo essas raízes psicológicas fincadas no inconsciente individual pela herança estratificada no coletivo. Nesse infinito oceano de informações adormecidas, onde a consciência surge em expressão reduzida, vitimada pelas sucessivas ondas proporcionadas pelos ventos dos arquivos repletos de dados, emergem as imagens arquetípicas das personificações mitológicas, que constituem as matrizes desencadeadoras do comportamento humano. Do arquétipo ou imagem primordial, básico, portanto, segundo Carl Gustav Jung, emergem todos os demais, tornando-se difícil de classificação pelo fato de existirem tantos quanto as circunstâncias, tanto quanto as pessoas, lugares, indivíduos, prolongando-se por expressivo período de tempo na sua conduta. Prevalecendo os arquétipos de mãe e de pai, o criador da psicanálise analítica deteve-se em dividi-los em 3 grupos, em razão da sua preponderância sobre todos os seres, a saber, a sombra, que pode ser uma personificação não identificada ou teimosamente negada, que se apresenta nos sonhos com as mesmas características e idêntico sexo do paciente. A ânima e o ânimos, que são conexões inconscientes vinculadas ao coletivo não identificado, expressando-se em sexo oposto ao do sonhador,
E, por fim, o Self, que pode ser entendido como a totalidade, a magnitude do velho sábio ou da velha sábia, alterando sua expressão conforme as circunstâncias e apresentando-se em extensa gama de formas humanas, animais e abstratas. Reconhecendo a excelência da classificação do mestre suíço, não nos podemos furtar, no entanto, a uma análise espírita em torno do arquétipo, que se trata de heranças das experiências vivenciadas em reencarnações transatas, quando o espírito transferiu, mesmo sem dar-se conta, as lembranças para o inconsciente, nele arquivando todas as realizações, todos os anseios, frustrações, conquistas e prejuízos, facultando o surgimento das futuras imagens primordiais, que correspondem aos acontecimentos nele momentaneamente adormecidos e ignorados pela consciência. Dessa mesma forma, a sombra, significando o lado escuro da personalidade, pode ser analisada como herança dos atos ignóbeis ou infelizes que o espírito gostaria de esquecer ou de negar, mas que prosseguem em mecanismo de punição, dando lugar a conflitos e dando lugar a complexos perturbadores, expressando-se de forma densa. Por outro lado, o desconhecimento, a ignorância das coisas e da realidade, responde por essa sombra, que se pode dourar de ouro mesmo, após o esclarecimento, a conquista da verdade, eliminando os conflitos que remanescem esquecidos. Porque, assexuado, o espírito mergulha no corpo físico, ora exercendo uma polaridade e, em certas ocasiões, outras, diferente expressão anatômica, que o caracteriza como feminino ou masculino, propiciando a reprodução e ensejando-lhe sensações e emoções variadas que fazem parte do seu processo evolutivo. O comportamento vivenciado em cada anatomia e função sexual irá responder pelo arquétipo ânima ou ânimos, ambos tornando-se os parceiros psicológicos invisíveis que, em alguns casos, geram conflitos, quando um deles predomina no comportamento emocional, diferindo da estrutura física do indivíduo. Nesses casos, existiu uma conduta reprochável que deixou marcas profundas no inconsciente pessoal, produzindo necessidade de reparação moral dos equipamentos utilizados indevidamente, ressumando como fator de insatisfação, quando não de tormento sexual. A conveniente reeducação da função genésica psicológica harmonizará a ânima com a polaridade masculina e o ânimos com a polaridade feminina, produzindo bem-estar e plenitude pela agradável identificação do arquétipo com a consciência. O self, na sua representação totalitária, expressando a sabedoria do velho sábio ou da velha sábia, é o espírito imortal, herdeiro de si mesmo, jornaleiro de várias existências terrenas que o capacitam para a plenitude, exornando com os valores imarcessíveis do conhecimento e da experiência. Todos eles dormem nos alicerces profundos do inconsciente coletivo, como do pessoal, delineando o comportamento e a saúde psicológica de cada ser humano nas etapas sucessivas. A proposta espírita para a equação do pressuposto dos arquétipos, a nosso ver, satisfaz plenamente o entendimento daqueles denominados primordiais, preenchendo a lacuna da incerteza no arquipélago das conclusões do eminente sábio da psique estruturada de maneira especial. Assim sendo, ao se apresentarem esses arquétipos em sonhos ou em imagens projetadas no mundo objetivo,
são defrontadas exteriorizações dos arquivos pessoais e das experiências coletivas, reminiscências liberadas do perispírito, igualmente registradas no inconsciente universal, os tradicionais akashas do esoterismo ancestral, no qual estão mergulhadas todas as vidas e suas formas, incluindo-se as abstrações. Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje, na nossa leitura. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, dá sua curtida no vídeo. Se você tem dúvidas a respeito desse assunto, coloque suas dúvidas nos comentários, pois a sua dúvida pode ser a minha, pode ser dos nossos colegas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nós temos o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube. No YouTube, você pode apertar o sininho para receber notificações quando a gente colocar conteúdos novos. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau.